dar início à nossa segunda aula e no começo dessa aula vamos fazer a correção dos exercícios propostos na aula anterior. Vamos corrigir primeiramente o exercício teórico. Questão 1. Toda câmera fotográfica é constituída por 4 partes distintas, sendo elas: a alternativa correta seria a alternativa C, diafragma, obturador, corpo e objetiva. Como estudamos na aula passada, aluno, a câmera é composta pelo corpo, o obturador que fica dentro do corpo, o diafragma que fica dentro da objetiva e a objetiva. Portanto, a alternativa correta é a C. Exercício 2. Acerca dos formatos das câmeras fotográficas, é incorreto afirmar que a alternativa correta é a alternativa D. As câmeras compactas possuem sensores pequenos e, por conta disso, podem produzir fotografias consideradas como profissionais. Parte dessa questão está certa, né, aluno? A câmera compacta, de fato, tem um sensor muito pequenininho, mas é justamente por isso que ela não pode produzir fotografias profissionais, somente fotografias amadorísticas, despretensiosas. Exercício 3. O erro ou defeito de paralaxe ocorre somente em... A resposta correta aí, aluno, é a alternativa A, câmeras de visor direto. Como nós vimos na aula passada, a câmera de visor direto é aquela que eu enxergo uma coisa e a câmera registra outra coisa. O visor direto não tem relação com a objetiva da câmera. E aí ocorre o defeito ou erro de paralaxe. Então a alternativa correta, alternativa A. Exercício 4. É correto afirmar que câmeras reflex são assim denominadas, pois possuem as seguintes características. A alternativa correta é a alternativa B. Possuem um sistema óptico de visualização e são capazes de substituir a objetiva. A principal característica que torna uma câmera reflex é o sistema óptico de visualização. Aquele sistema onde eu não tenho o defeito ou o erro de paralaxe. Porque quando eu estou enquadrando, fazendo enquadramento e o foco, eu estou de fato olhando por dentro da objetiva da câmera. E com isso, a câmera vai fotografar exatamente aquilo que eu estou enxergando. Então a alternativa correta, alternativa B. Exercício 5. Quando o botão de disparo da câmera é pressionado até metade do seu curso, 2 instâncias ocorrem, sendo elas: a alternativa correta é a alternativa B, o foco, desde que esse esteja ajustado para o automático, e a fotometria. Como vimos na aula passada, é um botão que trabalha em 2 estágios e possui 3 funções. No primeiro estágio, a câmera executa o foco e a fotometria. E no segundo estágio, quando é pressionado a fundo, a câmera executa a tomada da fotografia. Como a questão dizia somente sobre até metade do seu curso, as instâncias são foco e fotometria. Portanto, a alternativa correta, alternativa B. Eu deixei também um exercício prático, mas de fato não pedi para que fossem tomadas fotografias, porque nós não temos ainda um embasamento teórico mínimo para fazer as tomadas de fotografias. Então eu pedi para que vocês lessem o manual e identificassem os ajustes de alguns recursos da câmera fotográfica, alguns ajustes essenciais que nós vamos utilizar no decorrer do nosso curso. Espero que você tenha feito o exercício prático e então agora vamos dar início de fato à parte técnica da nossa segunda aula. E hoje estudaremos o obturador, constituição e função, os tipos de obturadores, o funcionamento, o ajuste e os efeitos causados pelo obturador, que é o de congelar e borrar. Constituição e função. O obturador, como nós vimos lá na aula passada, ele constitui-se de um dispositivo que fica localizado sempre no interior da nossa câmera fotográfica, lá no fundo da câmera, próximo ao anteparo, sempre na frente do anteparo. Em câmeras mais modernas, o obturador é constituído de lâminas plásticas e ele trabalha no sentido vertical. Câmeras mais antigas, como esta outra câmera reflex, nós temos um obturador constituído de uma cortina de pano. Ele não é um obturador constituído de lâminas plásticas ou metálicas. Ele é um obturador constituído de uma cortinazinha
de pano. Tipos. Nós temos dois tipos distintos de obturadores. O obturador de plano focal, que como nós já vimos, fica disposto no interior da câmera, logo à frente do anteparo. Esse é o nosso obturador de plano focal. E temos um outro tipo de obturador, denominado obturador central ou concêntrico. É aquele obturador utilizado nas câmeras de grande formato. Algumas câmeras de médio formato também utilizam o obturador central ou concêntrico. Esse tipo de obturador, ele trabalha sempre dentro da objetiva, lá juntamente em conjunto com o diafragma. E por que nós temos esse tipo de obturador? Por conta de o anteparo de uma câmera de grande formato ou de uma câmera de médio formato ser muito grande, o que levaria a termos também um obturador muito grande, e as movimentações ficariam muito limitadas em função do tamanho desse dispositivo. Por conta disso, ele é disposto no interior da objetiva. A nossa câmera reflex, seja ela uma câmera de película da fotografia convencional ou uma câmera digital, utiliza-se do obturador de plano focal. Funcionamento. O obturador é uma espécie de uma cortina, ele conforma uma espécie de uma janela quando ele está aberto. Ou seja, ele está fechado e as lâminas se abrem, conformando uma espécie de uma janelinha, por onde a luz passa e atinge o anteparo. Um detalhe bastante importante é que essa cortina, na verdade não é uma cortina, são duas cortinas, elas trabalham sempre em mesmo sentido. Então, uma cortina desce, abrindo a janela, e a outra cortina também desce, fechando a janela. Eu tenho aqui para ilustração um obturador grandão. Então, a primeira cortina desce e a segunda cortina também desce, fechando a janela. E aí você pode me perguntar, mas por que eu tenho que ter duas cortinas? Eu não poderia ter uma cortina que abrisse e depois subisse se fechando? Se tivéssemos isso, uma única cortina, quando ele começasse a abrir, parte do nosso anteparo já estaria recebendo luz. Quando ele terminasse de se abrir e começasse a fechar, a parte de baixo do anteparo receberia luz por menos tempo do que a parte de cima. E nós teríamos uma foto em degradê, de mais claro para mais escuro, porque partes do anteparo recebeu luz por tempos diferentes. Então é por esse motivo que nós temos que ter duas cortinas, uma que desce abrindo e a outra que desce fechando. Naquela câmera que eu mostrei, essa câmera de obturação de cortina, um obturador constituído de uma cortina de pano, a movimentação das cortinas se dá na horizontal, mas não tem importância se é vertical ou horizontal, o importante é que ele deve ser constituído por duas cortinas e que ambas trabalhem em mesmo sentido, para não produzir o efeito de uma fotografia em degradê. Este é o aspecto do obturador quando ele se encontra fechado. Quando nós disparamos a câmera, ele fica dessa maneira, ele se encontra totalmente aberto. Então, novamente, vou armar a câmera. O obturador fechado, a câmera não está fotografando. E agora o obturador aberto, quando de fato a câmera está fotografando. Observe que ele conforma uma janela, por onde a luz adentra a câmera através da objetiva e chega aqui no nosso anteparo. Já mencionei na aula anterior que a diferença dessa câmera para uma DSLR é só a película ou sensor eletrônico. No caso, esta é uma câmera da fotografia convencional, utiliza-se de uma película. Na câmera digital, utilizamos um sensor eletrônico. O obturador trabalha da mesma maneira nas duas câmeras. Ele aberto e agora ele fechado. Observe nesse vídeo o funcionamento do obturador. Ajuste. Como você observou no vídeo, aluno, o obturador trabalha em velocidades diferentes.
ou seja, é uma velocidade ajustável. Eu posso controlar o tempo em que o obturador vai ficar aberto, expondo o nosso anteparo à luz. Na câmera antiga, na câmera SLR da fotografia convencional, nós tínhamos um disco aqui em cima, uma rodinha, que controlava essa velocidade de obturação. Toda câmera SLR tinha esse disquinho onde a gente ajustava a velocidade. Na câmera moderna, nós não temos mais esse disco. Nós temos um outro disco aqui, mas é um disco multifuncional, não é um disco de ajuste de velocidades. Nessa câmera, então, eu escolheria direto aqui a velocidade em que eu quisesse que o obturador trabalhasse, apenas visualizando o número aqui na câmera e ajustando através desse disco. Na câmera moderna, como esse disco é um disco multifuncional, não é mais por aqui que eu ajusto a velocidade. Eu ajusto a velocidade em algum outro botão ou através do menu. Isso varia muito em função da marca e modelo da câmera. Na câmera antiga eu tinha a visualização direta, eu ajustava a velocidade aqui e eu já via exatamente o quão rápido o obturador trabalharia. Na câmera moderna eu não tenho como visualizar isso através da rodinha, porque como eu disse, ela é uma rodinha é um disco multifuncional. Então a câmera tem que nos mostrar em algum lugar qual é a velocidade que está ajustada para esse obturador. Nessa câmera, por exemplo, eu posso ter essa indicação através lá dentro do meu visor óptico. Eu posso ter essa indicação através também desse display aqui em cima e algumas outras câmeras ainda mostram aqui no monitor LCD. De qualquer maneira, a câmera tem que mostrar em algum local, porque nós não temos que adivinhar a velocidade que está ajustada. Nós ajustamos a velocidade em função da nossa necessidade. Se a velocidade pode ser ajustada, significa que o obturador trabalha com velocidades diferentes. Então, por exemplo, eu vou ajustar esta câmera para 1 segundo de tempo de exposição. Isso significa que o obturador vai ficar aberto pelo período de tempo de 1 segundo. E após esse tempo, ele se fecha novamente. Vou aumentar a velocidade, vou colocar meio segundo. Então agora ele trabalha com meio segundo. Ou seja, em meio segundo ele se abre e se fecha. Então, à medida que eu aumento a velocidade, eu vou diminuindo o tempo de exposição do meu anteparo à luz. Então, temos aí uma relação inversamente proporcional. Eu aumento a velocidade para diminuir o tempo de exposição. Na verdade, é muito fácil entender o funcionamento do obturador. Vamos traçar uma analogia com um carro que precisa fazer uma viagem entre uma cidade e outra. E essas cidades estão distantes 50 km. Se eu for com o meu carro a 50 km por hora, eu vou demorar 1 hora para chegar até a outra cidade. Se eu aumentar a velocidade do meu carro, eu for agora ao dobro da velocidade, ou seja, 100 km por hora, eu vou demorar metade do tempo, vou demorar apenas 30 minutos. Então eu aumentei a velocidade para diminuir o tempo de chegada até a outra cidade. Uma relação inversamente proporcional. E ao contrário disso, se eu diminuir a velocidade do meu carro à metade, eu não vou mais a 50 km por hora, eu vou agora a 25 por hora. Eu vou demorar o dobro do tempo, vou demorar 2 horas para percorrer essa distância de 50 km. Então eu abaixei a velocidade e aumentei o tempo. Então é uma relação sempre inversamente proporcional. Se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Se eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta. Como nós vimos, nós podemos aumentar ou diminuir a velocidade de obturação, ou seja, diminuir ou aumentar o tempo de exposição. E isso segue uma escala matemática que está padronizada. Cada ponto que eu vou andando na minha escala, eu estou dobrando a velocidade, diminuindo o tempo de exposição à metade, ou diminuindo a velocidade, dobrando o meu tempo de exposição. Então, cada ponto que eu ando para a esquerda ou para a direita, eu estou dobrando ou reduzindo a metade. Então, nós temos essa relação de dobro e metade na escala de velocidades de obturação. Como no exemplo do carro. Num primeiro momento eu fui a 50 por hora, depois eu dobrei para 100 km por hora e depois eu reduzi a metade, 25 km por hora. O obturador
funciona da mesma maneira, atendendo à relação de dobro e metade. Então, se eu dobro a velocidade, diminuo o tempo de exposição à metade. Se eu diminuo a velocidade à metade, eu dobro o tempo de exposição. Repito, esta é uma escala numérica padronizada. Toda e qualquer câmera atende essa escala numérica. Normalmente, ela começa em vários segundos e se estende até milésimos de segundo. Algumas câmeras começam por volta de 30 segundos. Aí a próxima velocidade seria 15, a próxima seria metade de 15, que daria 7,5, mas por conta de um arredondamento de cálculos é considerado 8. Depois, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo, e depois nós teremos uma fração. Meio segundo, 1/4 de segundo, 1/8 de segundo e assim por diante. A câmera mais rápida trabalha com velocidade de obturação de 1/8.000 de segundo, ou 8 milésimos de segundo, uma velocidade bastante alta, um tempo de exposição bastante curto. E se eu for retrocedendo na escala, se eu vier da velocidade mais alta para a mais baixa, eu estou reduzindo a velocidade à metade e dobrando o meu tempo de exposição. Então, toda e qualquer câmera trabalha nesses princípios de dobro e metade. As câmeras mais antigas, as SLR, trabalhavam exatamente nessa relação de dobro e metade. Cada ponto que eu mexia na minha escala de velocidades, eu estava dobrando ou reduzindo a metade. Como, por exemplo, nessa câmera. Nós temos a velocidade de 1/30 e depois nós temos a velocidade de 1/60. A próxima, 1/125. Temos novamente aí um arredondamento de cálculos. Então eu sempre tinha de um ponto a outro a relação dobro e metade. Na câmera moderna, na nossa DSLR, a câmera não vai de ponto em ponto, ela vai de terço de ponto. Então, entre um ponto e outro, eu tenho mais duas regulagens. Então, eu não posso mais dizer que de um ponto até o próximo ponto, até a próxima regulagem, o próximo ajuste, eu tenho a relação dobro-metade. Eu tenho a relação aí de mais um terço ou menos um terço. Desse mais ou menos um terço para o próximo mais ou menos um terço, aí sim, de fato, eu tenho a diferença de um ponto. Isso daí foi criado para tornar a fotometria de uma maneira mais precisa, tornar a fotometria mais precisa, mas nós vamos estudar isso mais adiante. O que importa é que a gente entenda que entre um ponto e outro, nós temos a relação dobro-metade, e que entre esses dois pontos, nós temos subdivisões. Algumas câmeras dividem em meio ponto, e algumas câmeras mais modernas dividem em 1/3 de ponto. Congelar e borrar. Se o obturador pode trabalhar em diferentes velocidades, ou seja, diferentes tempos de exposição, isso causa imediatamente um efeito lá na minha imagem. Por exemplo, se eu utilizo uma velocidade muito baixa de obturação, como por exemplo 1 segundo, eu vou deixar o obturador aberto por 1 segundo inteiro. Se nesse tempo em que o obturador estiver aberto, o assunto se movimentar, ele vai ser registrado na minha fotografia na forma de um rastro. E o que estiver estático lá na minha cena, no meu cenário, na minha paisagem, vai se mostrar de uma forma nítida. Então, com velocidades baixas de obturação, ou tempos longos de exposição, eu produzo o efeito do borrado, desde que o assunto se movimente. Se o assunto estiver estático, tudo vai sair estático na minha imagem. Já, ao contrário disso, velocidades altas de obturação congelam qualquer movimentação do nosso assunto. Por exemplo, eu vou regular a câmera agora para 2 milésimos de segundo, que é a velocidade mais alta dessa câmera em específico. Então, em 2 milésimos de segundo, o obturador se abriu e se fechou. E com isso, qualquer movimento foi congelado, independente se o assunto está estático ou em movimento. A fotografia vai sair completamente nítida em função dessa alta velocidade de obturação ou um tempo curto de exposição. Nós vemos esses efeitos da obturação o tempo inteiro na nossa vida como fotógrafo. Por exemplo, aquela foto bonita que todo mundo gosta de ver, das lanternas, dos faróis, dos carros à noite, que fica somente aquele risco de luz. Na verdade, aquela é uma fotografia muito fácil de ser tomada.
Põe-se a câmera no tripé e deixa-se o obturador aberto por um período de tempo muito grande, 30 segundos, por exemplo. Então, tudo que se movimentar dentro desse quadro fotográfico no período de tempo de 30 segundos vai ser registrado com a forma de borrado, em forma de um risco, de um rastro. Como a luz do carro, a lanterna, o farol produz iluminação, essa iluminação vai sair borrada lá na minha fotografia. Então, repito, é uma foto muito simples de ser tomada, mas que causa um efeito visual muito bonito. Normalmente agrada a todos aqueles que visualizam esse tipo de imagem. E agora um exemplo da velocidade alta seria, por exemplo, no esporte, onde a gente tem, na corrida de carro, por exemplo, aquela fotografia tomada bem no momento em que o carro está cruzando a linha de chegada. O fotógrafo só consegue parar aquele carro naquele exato momento, naquele exato ponto, com uma velocidade muito alta de obturação. Se ele usasse uma velocidade baixa, o carro apareceria na forma de um risco. Um outro exemplo seria num jogo de futebol, que o fotógrafo consegue congelar exatamente o momento em que o jogador vai chutar a bola ou que o goleiro está defendendo a bola. Se fosse uma velocidade baixa de obturação, a bola apareceria como um risco na imagem, apareceria borrada, porque ela está em movimento. Então, uma velocidade alta de obturação permite o congelamento dessa ação que se dá muito rapidamente. Muito bem, aluno. Finalizamos a parte técnica da nossa aula de hoje. Adentraremos agora a parte conceitual da aula. Na aula de hoje, estudaremos o fotógrafo Brassai. Brassai foi um fotógrafo húngaro que nasceu em 1899, alguns anos depois de Dorothea Lange. Além de fotógrafo, Brassai também era escultor, escritor e cineasta, e ele ganhou muita fama na França no século XX. Foi um dos vários artistas que floresceram lá em Paris entre as duas grandes guerras. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho de Brassai. Indico ainda nessa aula o livro O Novo Manual de Fotografia, do fotógrafo e escritor John Hadcoy. É um livro publicado pela editora Senac e você o encontra em boas livrarias. É um livro essencial para quem está iniciando na fotografia. Deixo ainda, aluno, a proposição de 2 exercícios, um teórico e um prático, que, como de praxe, faremos a correção na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!